Olá, amigos. Professor Leidimar César Lopes aqui. E hoje nós daremos sequência aos nossos estudos no Pentateuco, ou o Torá, ou a lei de Moisés. Nós já aprendemos algumas coisas muito importantes sobre o Pentateuco. E nós aprendemos que o Pentateuco, ele é a lei que Deus deu a Moisés e ao povo de Israel e para toda a humanidade. O Pentateuco é composto dos 5 primeiros livros da Bíblia. E hoje a minha intenção é dar introdução ao estudo dentro do Pentateuco, a partir de uma visão do Pentateuco no livro de Gênesis. A minha intenção hoje é dar esta introdução ao livro de Gênesis e na próxima aula nós vamos mergulhar um pouquinho em alguns aspectos do texto de Gênesis, ok? Então, Gênesis é a palavra hebraica Bereshit e nós vamos entender um pouquinho mais sobre o livro de Gênesis dentro do contexto do Pentateuco e da história da humanidade e também da história da nossa fé. Seja bem-vindo, então, e vamos lá, vamos mergulhar aí no estudo de Gênesis, ok? Ok. Para nós entendermos melhor o livro de Gênesis, ou qualquer livro que nós vamos estudar, nós precisamos começar a partir de algum ponto. E o ponto de convergência para estudarmos este livro é estudarmos sobre o título do livro. Né? De onde surgiu essa ideia de Gênesis, né? Gênesis. Ora, Gênesis nós vamos encontrar e entender o sentido etimológico desta palavra a partir da nossa compreensão do hebraico e também no grego. Tá? Ela acontece no hebraico e sua transliteração ou sua tradução para o grego. Ora, no hebraico nós temos aí a palavra Bereshit. Esta palavra, ela significa no princípio, origem ou começo. Portanto, a palavra Bereshit, hebraico, ok? Hebraico, portanto, para Gênesis é a palavra Bereshit. E o significado é exatamente isso a seguir, que significa no princípio, origem ou começo. Nós temos aí o primeiro versículo da Bíblia em hebraico. Né? Você sabe que o hebraico você o lê da esquerda, né? Ou melhor, da esquerda para a direita, ok? Portanto, nós lemos assim: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vet aretz. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vet ha-eretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, a nossa tradução do hebraico, né, no princípio criou Deus o céu e a terra. A NVI traz a tradução da seguinte forma: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Portanto, quando nós lembrarmos do nome Gênesis ou a palavra Gênesis, nós devemos ter imediatamente em mente que esta palavra significa no princípio, origem ou começo. Então seria possível dizer, e para o nome do livro, o livro do começo, ou o livro das origens. Tá? E interessantemente que mais tarde a Septuaginta traduz, né, a Torá e o Velho Testamento para o grego,
né, para o grego, portanto, e esta palavra, ela é genesis, genesis, ok? Genesis, e grego. E o significado, ou esse título, para nós, ele dá-nos essa tradução mesma, igual, né? Que é princípio, é origem, é o começo. Mas a Septuaginta, ela faz esta tradução não somente do Pentateuco, mas de todo o Velho Testamento para o grego, né? A tradução da Bíblia hebraica para o grego, né, eu quero que vocês entendam isso, porque quando vocês forem ler alguns comentários, né, bíblicos, alguns manuais bíblicos, você vai ler lá, né, segundo a tradução da Septuaginta. Okay? Então, a tradução da Septuaginta, ela aconteceu de que forma? Foi realizado por um grupo de 70, os 72 eruditos judeus. Okay? 72 eruditos judeus. Segundo a tradição, este projeto de tradução foi iniciado no século de número 3 antes de Cristo, na cidade de Alexandria, lá no Egito, durante o reinado do faraó Ptolomeu II, né? O Filadélfio, 285 a 246 antes de Cristo. Né? Então, todas as vezes que você ler em um comentário, tá, ou em algum livro sobre Septuaginta, traga à sua mente, foi a tradução do Velho Testamento para o grego, tá, por um grupo de eruditos judeus de aproximadamente 70 a 72 no grupo fazendo a tradução. Okay? Sequência aí sobre a autoria do livro. É importante, antes de avançarmos aqui, nós entendermos que, para nossa completa compreensão da autoria de cada um desses livros, tanto no Pentateuco como no Velho Testamento ou no Novo Testamento, nós precisamos basear, fazer como que um espelho das referências que nós temos. Então, em primeiro lugar, nós comprovamos a Escritura a partir de compará-la a ela mesma. E depois, então, nós lançamos mãos das ciências mais diversas, mais diferentes, que podem nos assistir no processo de compreensão quanto à autoria do livro de Gênesis. Tá? Por exemplo, no Novo Testamento, normalmente atribui-se a Moisés a autoria do livro de Gênesis. Tá? Vamos dar uma olhada aí? Nós temos, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 7, verso 23, o seguinte verso que nos diz assim: agora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada. Eu enfatizo, eu grifo essa expressão, a lei de Moisés não seja quebrada. Que lei? Qual lei? Está se referindo a quê? Exatamente a lei que Deus deu a Moisés. E no início agora nós estamos estudando o livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro desses 5 livros que compõem o Pentateuco. Portanto, no Novo Testamento nós temos vasta referência à autoria mosaica do livro de Gênesis, ou o livro dos começos. Okay? Jesus, ele afirma que a circuncisão que é apresentada em Gênesis 17, 12, faz parte da lei de Moisés. Né? Jesus afirma isso, olha só. Né? Então, nós precisamos entender e observar que no Novo Testamento nós temos referência à autoria mosaica.
mas como ainda no Novo Testamento é a declaração do Pentateuco como livro de Moisés. Listei aí um número de textos que atestam a autoria mosaica do livro de Gênesis, ok? Ora, se nós temos lá falando sobre a lei, e o livro de Gênesis é o primeiro livro da lei, é o primeiro livro do Torá, nós então devemos levar em consideração a autoria, né, de Moisés quanto ao livro de Gênesis. Então nós separamos aí para vocês perceberem esta vasta informação ou biblioteca no Novo Testamento sobre a autoria mosaica. Nos evangelhos, nós temos várias menções. No livro de Atos, várias menções. O próprio apóstolo Paulo, ele faz menção à autoria mosaica. E o autor de Hebreus, quer tenha sido ele Apolo, ou apóstolo Paulo, ou qualquer um outro, nós temos também informação sobre Moisés como autor do Gênesis, que faz parte do Pentateuco, da lei. Ora, o Antigo Testamento nem se fala, né? O Antigo Testamento também parece atribuir a autoria do Pentateuco, ou o Torá, a Moisés. Vamos dar uma olhada aí. Livros históricos. Dividimos por livros históricos, proféticos e tal, para vocês entenderem. Os livros históricos, nós temos vasta menção à autoria mosaica. Eu selecionei nesta sessão alguns versículos para que vocês possam ter em mente e para nós lançarmos mão dessas referências. Por exemplo, nos livros históricos, nós encontramos em Neemias capítulo 13, verso 1, naquele dia o livro de Moisés foi lido em alta voz. Ora, olha que coisa interessante. O livro de Moisés, qual? O livro de Moisés? O Pentateuco, o Torá. Então o Torá é, uma vez mais, o apanhado dos 5 primeiros livros do Novo Testamento. Então o Torá está sendo mencionado aqui. Quando você lê na Bíblia o livro de Moisés, ou a lei de Moisés, você deve entender que está falando do Torá como um todo, ok? A menos que faça referência específica de capítulo e versículo e livro dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Torá. Então, vejam bem, em Neemias 13, verso 1, nós lemos naquele dia, aquele dia, quando do restabelecimento do culto, quando Neemias, depois de ter voltado para Jerusalém, ter reconstruído os muros, ter reconstruído os portões de entrada, depois disso, então, veio Esdras, né? Esdras vem para restaurar o culto em Jerusalém. E o que ele faz? Ele lança a mão do livro de Moisés, que foi lido em alta voz. E o povo ouviu que nenhum amonita ou moabita deveria jamais ser admitido na Assembleia de Deus. O mais importante nesse verso é a referência sobre o livro de Moisés. Vamos seguir. Os profetas, nós temos em Daniel, nós temos em Malaquias, né? Eu selecionei o verso de Malaquias, né? Lembrem-se da lei do meu servo Moisés. Uma vez mais, referência a Moisés como tendo sido o recipiente da lei, e é o Torá, os 5 primeiros livros do Velho Testamento. No próprio Pentateuco nós encontramos as referências aí. Eu selecionei exatamente números, para não ficar só lá em Gênesis, porque seria muito fácil pegar o texto de Gênesis, mas eu quero que a gente venha entender que em todos os cantos da Bíblia, a Bíblia ela é extremamente coesa. Não existe essa variação quanto à sua coesão, tá? E nós selecionamos lá no Pentateuco, no livro de Números, capítulo 33, verso 1 e 2, que diz assim: são estes os percursos
que os israelitas fizeram quando saíram do Egito. Organizados de acordo com os seus exércitos, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles por etapas. Olha, menciona que Moisés, ele escreveu, ele anotou tudo que deveria ter anotado durante essa trajetória pelo deserto. Então, isso comprova a autoria mosaica, né, ao livro de Gênesis. Ora, dando sequência aí, além disso, o autor do Pentateuco, ele demonstra conhecer detalhes tão particulares da história que só uma testemunha ocular poderia saber. Sim, exatamente isso. O autor do Pentateuco, quando ele narra os detalhes, somente alguém que tivesse estado em loco, tivesse presenciado tanto aspectos geográficos, trajetórias, tradições, para poder testemunhar e escrever sobre. Tá? Quantidades específicas de fontes e árvores. Aqui são exatamente detalhes, né? E detalhes não são simplesmente detalhes, nada mais. Detalhes são extremamente importantes, ok? Em primeiro lugar, para a gente entender um pouquinho esta ideia dos detalhes que o autor ele enumera aqui. Primeiro, quantidades específicas de fontes e árvores. Êxodo capítulo 15, verso 27. Nós não temos esse tempo para ler todos os versículos aqui, gente. Você vai ler e você vai perceber, né, claramente. Mas olha só, o Êxodo 15, 27 fala assim: e chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam ali juntos às águas. Ou seja, tinha ali um oásis, né? Um oásis de Elim, onde haviam 12 fontes de águas, 12 cisternas, e 70 palmeiras, e acamparam ali juntos às águas. Então, esses detalhes aí, somente alguém que tenha estado lá para poder contar. Detalhes específicos do povo em ocasiões específicas. Prestem bem atenção. Disposição melhor das tribos, ou seja, a organização das tribos. Olha só o que diz o texto lá de Números 2, 1 até 31. Essa porção toda, essa passagem toda, mostra-nos como que foi organizada as 12 tribos de Israel. Deus instruiu Moisés e Arão a organizar as tribos em acampamentos ao redor do tabernáculo, com cada tribo posicionada de maneira específica. Portanto, 4 lados, 3 tribos de cada lado do tabernáculo, ok? Ora, orientações gerais. O tabernáculo deve estar no centro do acampamento e as tribos devem ocupar, agrupados de quatro lados dessa tenda, né, que era a tenda do Senhor, né? E olha só, eu preparei aqui nesse slide, vai estar um pouquinho, mas eu vou disponibilizar para vocês também o seguinte: a disposição que ficou na parte norte, sul, leste e oeste do tabernáculo. Tá? Primeiro, o lado oriental ficou a tribo de Judá com suas famílias, a tribo de Issacar com suas famílias, a tribo de Zebulon com suas famílias. Isso do lado oriental. Do lado ocidental ficou a tribo de Efraim com suas famílias, a tribo de Manassés com suas famílias, a tribo de Benjamim com suas famílias. Gente,
Somente alguém que tenha estado em loco, que tenha participado ou tenha orientado, para dar informações tão precisas tais quais. Tá? Do lado sul, a tribo de Ruben, com suas famílias. Tribo de Simeão, com suas famílias. A tribo de Gad, com suas famílias. Do lado norte, a tribo de Dan, com suas famílias. A tribo de Aser, com suas famílias. E a tribo de Naftali, ou Naftali, com suas famílias. Esta foi a forma organizada, ou a forma com que Moisés organizou a distribuição das tribos ao derredor do tabernáculo, ou da tenda do tabernáculo, né? O lugar aonde Deus vem, ou veio se encontrar com o seu povo. Dando sequência, o conhecimento que o autor do Pentateuco apresenta sugere que ele não poderia ser alguém do século mais tarde, daqui a 100 anos, né? Porque os detalhes são muito vívidos, os detalhes são muito precisos. Tá? E quanto ao conhecimento da geografia, olha só o que nós vemos. Gênesis 33, verso 17, mas Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar de Sucote. Okay? Então, a pessoa que escreveu o Pentateuco tem que ter tido um mínimo de conhecimento geográfico, né, para ter esses detalhes tão vívidos. Conhecimento de costumes específicos da época. Olha só o que nós trouxemos aqui, Gênesis capítulo 41, verso 41 e 43. Diz assim, olha, disse mais Faraó a José, vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. São informações de costumes bem específicos do Egito que somente alguém que tivesse vivido ali poderia ter tamanha fonte de informação. Moisés era alguém habilitado para ter essas informações. Né? Ele tinha a habilitação para isso. Assim, Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras, nos diz Atos capítulo 7, verso 22. Tá? Isto nós estamos apontando para a autoria do Moisés. Isto vai cimentando esta certeza quanto à autoria do livro, não só do Pentateuco, mas do livro de Gênesis. Né? Ok. Quanto à estrutura e conteúdo do livro de Gênesis. Uma das características marcantes do livro de Gênesis, que você vai observar em primeiro lugar, ler o livro de Gênesis, tá? e estudar sobre o livro de Gênesis, uma das características marcantes é a forma como que esse livro foi estruturado. Tá? Foi estruturado. E foi estudado da seguinte forma, do ponto de vista da história. Tá? Suas categorias são claramente reconhecidas na estrutura do livro, do ponto de vista histórico. Do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, prestem bem atenção nisso. Se você tem a sua Bíblia, quero que você abra, dá uma olhada, vai olhando aí. Do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 11 de Gênesis, nós encontramos a história das origens de modo geral. Sim. Lembra? A estrutura do livro, o conteúdo do livro, parte estrutural passa justamente pelo aspecto da história das origens. Tanto é que do capítulo 1 até o capítulo 11, nós encontramos a história das origens de um modo geral. Okay? Gênesis de 1 a 11, como capítulo 1 até o capítulo 11,
é como se fosse um prefácio à história da salvação. Como assim? A salvação não é só no Novo Testamento? Queridos, nós temos que ter em mente algo. O Deus que nós servimos, ele é o Deus da história, ele é o Senhor da história. E como o Senhor da história, estando ele nessa linha eterna, ele está nessa linha de eternidade, nós estamos em uma linha de evoternidade. Tá? Nós temos início e não teremos um fim, Deus não tem início e não tem fim, ele é eterno, ele está ontem, ele está hoje, ele está amanhã. Não é que ele esteve, ele está e vai estar, mas ele esteve ontem, ele está hoje e ele vai estar amanhã. Portanto, Deus opera em uma dimensão completamente diferente da nossa. Por isso é importante nós entendermos que do primeiro capítulo até o capítulo 11 nos narra a história das origens. Tá? E isso funciona como se fosse um prefácio da salvação, porque desde a queda, Deus já tem um plano para a salvação. E começa lá, no início, nas origens, no livro das origens, começa a história da salvação, a história da redenção de Deus para com o homem. Tratando da origem do mundo, mas também da humanidade e do pecado. Lembra? Lá quando Adão e Eva cometeram o pecado, nós vamos ver isso aqui mais um pouco, tá? Cometeram o pecado? Sim. A partir desse momento, a partir da eternidade, Deus já havia preparado esse plano, essa história da salvação. Portanto, a história da salvação não começou ontem. A história da salvação, ela tem peso de eternidade. Ora, o segundo bloco, no contexto de entender a estrutura e o conteúdo, do capítulo de número 11, verso 27, até o capítulo 50 de Gênesis, nós vemos aí a história da origem do povo judeu. Prestem bem atenção. De 1 até 11, nós temos o início da história, né, ou a história da origem, de um modo geral. Início de todas as coisas. Deus criou os céus e a terra, Deus criou toda a botânica, Deus criou os animais, Deus fez separação disso, daquilo e tal. Deus criou o homem e Deus veio formando todas as coisas. Okay? A partir do capítulo 11, verso 27, até o capítulo 50, verso 26, nós lemos a história da origem do povo judeu. A história dos patriarcas está esboçada, está desenhada. Ela toma cor e toma forma. Tá? Gênesis capítulo 12 até o 50, só para reforçar, reconta as origens da história da redenção no ato de Deus escolher os patriarcas, juntamente com as promessas da terra, posteridade e aliança. Tá? As promessas da terra, né, lá para eles a nova Canaã, e nós aguardamos a nova Canaã, a Canaã celestial. Okay? A posteridade, a herança, aquilo que vai acontecer, e também o pacto de aliança que foi feito desde a antiguidade e consolidada com o sacrifício de Jesus na cruz, a vinda dele, a morte e a ressurreição. Tá? Portanto, do capítulo 12 até o 50, reconta a origem da história da redenção no ato de Deus escolher os patriarcas, juntamente com as promessas da terra e das promessas da terra prometida, da nova Canaã, né, a posteridade, a herança eterna e a aliança. Okay? Então, vale a pena você ter isso muito bem esboçado. Claro, você precisa mergulhar agora, né, do capítulo 1 até o capítulo 11, você precisa mergulhar para entender, para conhecer. Nós vamos tentar fazer daqui a pouco, nas próximas aulas, dá para você ampliar para você um pouquinho mais, né, colocar uma lupa mais próxima do texto de Gênesis. Ok. Moisés, como um hábil escritor, ele também deixou uma clara estrutura literária para o seu primeiro livro, com o uso de uma palavra específica. Moisés pode marcar 10 blocos de texto
onde agrupou o conteúdo do seu livro. Prestem bem atenção nisso. Moisés, ele apresentou o livro de Gênesis a partir de um ponto de vista histórico. Depois ele apresenta também a partir de uma estrutura literária, okay? Onde ele, no primeiro livro, ele usa uma palavra específica que nós já vamos ver, tá? Para marcar 10 blocos de texto onde agrupou o conteúdo do seu livro. Tá? Vamos lá. A palavra é justamente Toledó. 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 Esta palavra Toledó, ela pode se referir tanto a uma lista de descendentes quanto a uma narrativa histórica, destacando a continuidade e o desenvolvimento das linhagens familiares ou dos acontecimentos ao longo do tempo. Okay? Portanto, Toledó, ou Toledó, pode se referir, né, a uma listagem, né, de descendentes, né, a árvore genealógica de cada família. Okay? Eu tenho a minha, você tem a sua. A minha árvore genealógica, ela remonta a outras culturas, outros grupos étnicos, e não somente de onde eu nasci propriamente dito. E de igual modo, Moisés, como sendo um hábil escritor, ele entendeu, eu preciso organizar, porque o Altíssimo me pediu para que eu organizasse. E como ele estudou todas as ciências do Egito, ele viu como os egípcios também fizeram, ele entendeu e ele usou as suas habilidades justamente para poder fazer isso e organizar, fazer lista de descendentes, tá, quanto a uma narrativa histórica. E a listagem de descendentes foi por narrativas históricas, destacando a continuidade e o desenvolvimento das linhagens familiares. Ele faz essa narrativa histórica das linhagens familiares justamente pensando nos acontecimentos posteriores, pensando na história maior. Ou seja, Deus arquitetou este plano e colocou na mente de Moisés, e Moisés foi esse homem com uma habilidade excepcional para organizar isso de maneira também excepcional. Tá? Vamos lá. É interessante observar que a estrutura histórica e a estrutura literária foram de tal forma ajustadas que Moisés usou 5 Toledó, ou Toledó. Para cada uma delas, vamos ver na sequência. Tá? Então ele organizou, tá, de tal forma ao ajustar, né, 5 Toledó para cada uma delas. Cada uma delas o quê? Para a estrutura histórica e para a estrutura literária, perfazendo assim, então, as 10, né, 10 blocos de textos para poder colecionar a história. Primeiro, a estrutura histórica, nós encontramos aí o primeiro Toledó, tá? Criação do universo, capítulo 1, as gerações do céu, ok? E da terra, as gerações de Adão, a geração de Noé, as gerações dos filhos de Noé, ok? Então, nós encontramos aí a estrutura histórica, e a segunda estrutura é a estrutura literária. Tá? Então, aí narra as genealogias, né? Genealogias. Por exemplo, as gerações de Terá, as gerações de Ismael, ou Ismael, as gerações de Isaac, as gerações de Esaú, as gerações de Jacó. Todas as gerações, elas foram gravadas, elas foram escritas de modo que pudesse fazer total sentido ao longo do desenvolvimento da história. Ok. Moisés, ao fazê-lo, ele usou recursos literários na composição de Gênesis,
como a introdução de genealogias. Nós já vimos isso, a história que conecta, né? Essas histórias, né, para serem conectadas por várias razões importantes, né? Uma das principais era organizar e apresentar a narrativa de maneira que as gerações e os personagens futuros fossem introduzidos de forma bem clara. Em poucas palavras, Moisés, ele desenvolveu, ele compôs os Gênesis a partir dos recursos literários que ele tinha para organizar a apresentação das narrativas, a fim de ficar mais fácil para quem fosse ler depois. Estamos certo? Vamos lá, vamos embora para frente. Tá? Exemplos. Estabelecer continuidade histórica e teológica. As genealogias e os resumos das histórias fornecem um elo entre as gerações, mostrando como Deus age ao longo da história. A ideia, gente, aqui, dessas genealogias e desses resumos da história, é justamente para gravar e mostrar para as gerações futuras como Deus age ou agiu e age ao longo da história. Tá? Ao introduzir personagens e suas linhagens, sim, toda vez que ele introduziu personagens e suas linhagens, Moisés demonstra a fidelidade de Deus às suas promessas, como a de Abraão, Isaac e Jacó. É interessante quando você percebe a promessa que foi feita e depois você vê o desfecho, o desdobramento daquilo que fora prometido. Então, isso demonstra a fidelidade de Deus às suas promessas. Como eu disse ainda há pouco, a Bíblia, a palavra de Deus, o Pentateuco, ele se completa, não tem para onde fugir, não há sombra nem variação alguma na estrutura do Gênesis. Tá? Então, ele se completa também, não somente consigo mesmo, mas com os demais textos do Pentateuco e com toda a Escritura Sagrada. Tá? Esse recurso literário conecta o início da criação ao plano de Deus para o seu povo. Olha só, conecta o início da criação ao plano de Deus para o seu povo, Israel. Ok? Dando sequência. Organização do texto. Em primeiro lugar, então, foi estabelecer continuidade histórica e teológica. Ok? Em segundo lugar, agora, organização do texto. Né? Gente, é horrível você ler um negócio desorganizado, não é verdade? Então, ele organizou muito bem, né, usando tudo aquilo que ele sabia, né, ele fora preparado para isso. Em Gênesis, Moisés usa as genealogias e os resumos para dividir a narrativa em seções naturais. Vamos dar uma olhada nisso? Ele usa as genealogias e resumos para dividir de maneira natural. Olha só, essas listas de gerações funcionam como transições, marcando o término de uma era e o início de outra. Olha que coisa interessante. Que coisa fantástica que Deus colocou na cabeça de Moisés e o inspirou para fazer. As listas não eram listas sem fundamentos, eram listas que tinham um propósito, né? E mostravam as transições e marcavam o término de um período e o início de outro. O término de uma geração e o início de outro. Deus nunca faz absolutamente nada sem propósito. A palavra hebraica toledot, ou toledot, gerações, né? A palavra hebraica para gerações, que aparece repetidamente, serve para introduzir novas fases ou personagens importantes na narrativa. Encerrou uma fase, encerrou um estágio, inicia-se outro, e com esse início introduz-se o nome de outras pessoas. Okay? Isso é muito importante na narrativa bíblica. Moisés, dando continuação ao usar recursos literários na composição de Gênesis, nós vamos continuar aí. Veja bem, é importante o uso de recursos literários na composição porque destaca personagens principais. Moisés começa com informações sobre os personagens como Adão, Noé, Abraão, ou Abrão, depois Abraão, e seus descendentes, preparando o leitor para os eventos que serão descritos
posteriormente, mais tarde, tá? Ele constrói um pano de fundo para os eventos e personagens principais, destacando a importância deles no plano redentor de Deus. Também enfatiza a soberania de Deus. Sim, esses recursos literais na composição de Gênesis enfatiza a soberania de Deus. Através desse recurso literário, Moisés revela como Deus governa a história. Prestem bem atenção nisso. A minha história, a sua história, a história de Israel, a história em todo o tempo. Deus governa a história e orienta o destino de indivíduos e nações. O seu destino, o meu destino, é determinado pelo Senhor nosso Deus. A nação de Israel, as nações desse mundo, eles são determinados, ou têm os seus destinos determinados pelo Senhor. As genealogias, meus queridos, mostram a soberania de Deus ao eleger certas pessoas e ao conduzir o cumprimento de suas promessas por meio de famílias específicas. Genealogias. Fulano gerou ciclano, viveu tantos anos, teve filhos e filhas e depois, bum, morreu. Que sentido que faz isso? Né? Deus tem um propósito com isso, porque isso, né, demonstra como Deus elegeu, como Deus separou e conduziu pessoas e cumpriu com suas promessas por meio dessas famílias. Educação e memorização oral. Olha só que coisa interessante. Historicamente, os judeus, eles nos ensinam aqui sobre a importância da memorização oral, da educação. E memorização oral e da educação, na educação, ela é importante, tá? Porque quando você fala, quando você externa, quando você expressa em voz alta, voz audível, você aprende duas vezes. Uma, porque você está lendo, e em segundo lugar, porque você está ouvindo. Tá? Você está ouvindo, você está falando, você está ouvindo aquilo que você está falando. Portanto, existe essa prática, até os dias de hoje, na cultura hebraica. A grande parte da história era transmitida oralmente e isso perpetuou ao longo de sua história, e esse é um dos motivos que nós aprendemos cognitivamente, que é aí sobre a importância de nós lermos, fazermos em momentos pontuais leituras com voz audível. Tá? O nosso nível de concentração é muito maior. As genealogias e estruturas literárias facilitavam a memorização e a transmissão precisa dos eventos históricos e teológicos, né? Nós já falamos sobre isso. Propósito do livro ainda, para nós entendermos Gênesis, nós temos que entender qual que é o propósito. Para que tem esse negócio de Gênesis, esse negócio do começo? Olha, em primeiro lugar, fornecer um breve sumário da história e da revelação, né? Breve e sumário parece que ficou meio redundante, né? Não, mas não, é fornecer um breve sumário da história da revelação. Desde o princípio até que os israelitas foram levados para o Egito e estavam a ponto de se tornarem em nação teocrática. Então, o propósito do livro é fornecer informação, tá? Desde o princípio, tá? Até que os israelitas fossem levados para o Egito e depois, quando eles estavam prontos para se tornar em nação teocrática. De forma prática, Gênesis parece demonstrar do início ao fim que é o Deus, ou melhor, quem é o Deus que chamou a Moisés para liderar o povo. De forma bem prática, Gênesis parece demonstrar do início ao fim quem é o Deus que chamou Moisés para liderar o povo. É nesse texto que Moisés registra Yahweh. A palavra que você vai ver aí, tá? Sem vogal alguma, é Yahweh.
como o Deus que é poderoso para criar, julgar e punir, e retribuir, chamar, restaurar e salvar o seu povo. Então Moisés registra a partir daí o Yahweh, Deus. Nome de Deus qual é o nome de Deus? Yahweh, como o Deus que é o Deus poderoso para criar, julgar, punir, retribuir, chamar, restaurar e salvar o seu povo. Gênesis é um relato da personalidade e caráter de Yahweh, como o Deus poderoso, cuidadoso, amoroso e soberano. De forma anacrônica, Moisés parece deixar a soberania de Deus, de modo que na primeira parte do seu livro ele demonstra quão longe o homem por suas forças pode ir, enquanto que na segunda parte ele demonstra quanto Deus faz para resgatá-lo. O quão longe o homem pode ir? O homem vai tão longe ao ponto de cometer o pecado e distanciar-se de Deus. E Deus demonstra na segunda parte do livro, que o quanto ele faz, o quanto ele fez e pode fazer para resgatar o homem caído. Estamos falando que após a criação, nos primeiros 11 capítulos de Gênesis, nós vemos a degradação do ser humano. Na queda nós vemos a soberania de Deus e a sentença de todo ser humano. No dilúvio, a justa retribuição da história de Deus. E em Babel nós vemos a soberania de Deus na distribuição dos povos, das línguas e toda a distribuição ali, a separação ali na Torre de Babel. Okay? Até que em Abraão o processo de regeneração inicia e parece reverter a cena. Então, veja bem, até que em Abraão o processo de regeneração inicia e parece reverter a cena. Como que isso acontece? Em Abraão vemos a soberania de Deus na eleição. Em Isaac nós vemos a soberania de Deus na separação. Em Jacó, a soberania de Deus é percebida no cuidado. E em José, vemos a soberania de Deus no controle da situação. É como se o livro tivesse sido escrito para apresentar o caráter de Deus como chefe da teocracia que ele irá formar a partir de um povo exilado no Egito, retirando-os soberanamente do domínio dos egípcios. É óbvio que Moisés faz isso enquanto registra os acontecimentos do seu povo. Tá? Mensagem do livro, qual é a mensagem desse livro? Qual que é a mensagem central? Não é tarefa fácil, mas como resumir a mensagem de um livro tão grande e em tão poucas palavras, de modo tão significativo como esta definição a seguir? A eleição e separação de Israel como povo pactual se deu em um contexto de conflito entre o propósito benevolente do Criador e a vontade rebelde das criaturas, a quem ele pune com uma justiça e restauração em amor. Tá? A quem ele pune com justiça e restaura com amor. Vou repetir essa frase. Esta frase é muito importante. Se nós vamos pensar em uma mensagem do livro, é exatamente essa. A eleição e separação de Israel como povo pactual, ou seja, do pacto que Deus fez com o homem, o povo do pacto, em um contexto de conflito entre o propósito benevolente do Criador e a vontade rebelde das criaturas, a quem ele pune com justiça e restaura com muito amor. Portanto, a mensagem do livro do Gênesis é exatamente essa. Queridos, nós vamos ficar por aqui. Semana que vem nós temos mais. Não percam, tá? A próxima aula. Portanto, vocês têm aí as orientações, o que fazer com ou na sequência dessa lecture. Deus abençoe você, até a próxima.